Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aqui nesse pós-jogo aí, né? De quartas de final, né? O último jogo para definir o último semifinalista, Fluminense e Bangu. E o Fluminense venceu pelo placar de 3-1 no Maracanã, né? Mas vamos bater aquele papo, né? Vamos ter aquela conversa do que foi esse jogo, do que foi esse desfile nessa segunda-feira de carnaval no Maracanã. O desfile mudou de palco, da Sapucaí para o palco do Maracanã. E o Fluminense passou o carro alegórico em cima da equipe do Bangu, né? Mas é isso aí, vamos bater aquele papo, né? Vamos trazer as notícias do jogo, né? Vamos falar de cada jogador e ver, né, o que o Zubeldia tem apresentado para os torcedores tricolores. Mas sem antes lembrar você, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil, para se inscrever no canal, né? A tua inscrição vale muito para o seu amigo aqui. Então, se inscreva no canal, né? Se inscreva aí, é de graça, 0800. Você vai apertar naquele botãozinho ali de inscrever-se, deixa o teu like, é muito importante, né? O trabalho do seu amigo. Compartilha esse vídeo com mais amigos aí, um grupo de WhatsApp, né? Com seu primo, com a sua tia, com o seu cachorro, com o seu papagaio. Fala para o seu papagaio que ele vai sair espalhando aí na vizinhança toda. Ative os sininhos para as notificações e, é claro, quero muito o teu comentário, né, sobre o que foi a partida, sobre o que você achou da partida, do time, das atuações e do técnico. E, é claro, com todo respeito, você pode concordar ou discordar da minha análise sobre o jogo, né? Mas isso, meus amigos, não vale só para você, torcedor tricolor, vale para você, torcedor flamenguista, botafoguense, vascaíno, torcedor do América, do Maricá, do Boa Vista, do São Paulo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Internacional. Vale para qualquer um, vale para todo o Brasil, com respeito e sabedoria. Estamos aí, né, para responder a você, torcedor de todo o Brasil que gosta de futebol. Mas vamos lá para o nosso papo aqui, que é, né, semifinal do Campeonato Carioca. Na sexta-feira saiu um vencedor, Madureira ou Boa Vista. Madureira saiu vencedor, primeiro semifinalista. No sábado, o Vasco, empatando com o Volta Redonda, conseguiu a sua vaga nos pênaltis. Ontem, né, o clássico Flamengo e Botafogo, o Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 2-1, né, conquistando a terceira vaga. E hoje, né, o último confronto para definir quem seria o último finalista, Fluminense e Bangu. O Fluminense saiu vencedor pelo placar de 3-1. E com isso, vamos às semifinais em 2 jogos, né? Flamengo e Madureira, Fluminense e Vasco, né? Primeiro jogo, mando do Vasco, Vasco e Fluminense. Vamos ainda ter a definição se vai ser em São Januário, se vai ser os 2 jogos no Maracanã, saber se vai ser sábado, se vai ser domingo. A FERJ ainda vai definir, né, os mandos de campo, os campos, os mandos já estão definidos, né?
porque é o Vasco primeiro, o Fluminense em segundo. Agora resta saber os campos e as datas. Mas vamos lá. Então, sabemos já os 4 semifinalistas: Madureira e Flamengo, Vasco e Fluminense. E nesse vamos debater um pouquinho, né, sobre o que foi Bangu 3, Fluminense 1. Fluminense veio a campo como está fazendo em toda a temporada, né, brasileiro e carioca, está mesclando muito a sua equipe, não está colocando todo mundo a todo tempo para jogar, com exceção de um que eu não consigo entender, né? Porque é o mais velho, é o que nunca deixa de jogar, que é o goleiro Fábio. Né? Brasileiros geralmente joga o Samuel Xavier, carioca joga o Guga, né? Brasileiro joga o René, carioca joga o Guilherme Arana, mas vamos falar sobre esse desfalque também. Então, antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre os desfalques para essa partida. Germancano, né, que está contundido há um bom tempo, já está se recuperando. O Nonato, que sofreu uma entorse no tornozelo também, está se recuperando, já voltou a campo. Essa semana provavelmente já volta a treinar com o grupo. E nessa semana tivemos 2 baixas, e principalmente as 2 baixas para o jogo de hoje, que foram Guilherme Arana com uma entorse no tornozelo, né? E Hércules com uma lesão no pubis. Guilherme Arana, que sempre é o titular, né, no campeonato carioca, foi desfalque nesse jogo de hoje, que provavelmente seria ele o titular nessa partida de hoje. E aí teve que colocar o René, que vem jogando no Brasileiro. Então temos 2 laterais esquerdos muito bons, que não precisamos, no momento, não estão os 2 nivelados, colocando um carioca e um brasileiro não está fazendo diferença nenhuma, tranquilo, mas aí tivemos o desfalque do Guilherme Arana nessa partida de hoje. Não sabemos ainda quando ele vai ter, né, um diagnóstico de quando poderá ter a sua volta aos gramados, e o Hércules com uma nova lesão no pubis. Essa é uma lesão bem complicadinha, que vira e mexe ela volta. Mas, né, meus amigos, 2 baixas, e tivemos, nesse meio campo, 2 baixas nesse meio campo, o Nonato e o Hércules. Mas, em compensação, como vocês podem acompanhar em vídeos anteriores, o Facundo Bernal está fazendo uma excelente começo de temporada. Um excelente começo de temporada o Bernal está fazendo. E hoje, meus amigos, hoje, minha opinião, tá? Opinião do Luciano Tricolor, é o preferido para jogar ao lado do Martinelli. Por quê? Porque teremos um jogador estilo bem parecido ao do André, que sai com a bola lá de trás, tem uma boa saída de bola, tem uma excelente bola longa e é um jogador pegador. E temos o Martinelli, né, que há um bom tempo está desenvolvendo essa função de primeiro volante, mas ao mesmo tempo a sua característica é de sair bastante para o jogo. Então temos o Bernal com aquela característica de sair de trás muito bem com a bola, lançamentos longos, e o Martinelli, que também tem essa boa saída de bola e, é claro, a transição e o seu
aquela sua partida de trás com a bola até chegar ao ataque, que é um jogador que se lança mais ao ataque. Então, no momento, meus amigos, está sendo uma excelente dupla de volantes. E garanto a você que me arrisco a dizer, o Hércules voltando agora é banco para o Bernal. Mas aí, meus amigos, vamos falar aqui, né, de como foi o time aí, com esses dois desfalques agora, do Hércules e do Guilherme Arana. O time que entrou em campo foi o Fábio, esse incontestável, não tem como não falar desse fenômeno, para mim, esse é o monstro, porque o monstro nos abandonou. O monstro nos abandonou, esse para mim é o verdadeiro monstro, né? Embaixo da baliza ali, 45 anos, e o cara atuando em alto nível. Não deixa a desejar a nenhum outro goleiro. Fábio, hoje no Campeonato Carioca, Guga na lateral direita. Vou falar das atuações de cada jogador. Excelente partida do Guga. Ignácio, zagueiro pela direita. Freitas, zagueiro pela esquerda. E René, né, como Guilherme Arana contundido, René atuou pela lateral esquerda. Meio campo com Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, né? À frente com Savarino, Canóbio e John Kennedy. Esse foi o time escolhido pelo mestre Zubeldia, né, para começar o jogo, para começar essa partida diante do Bangu. Perdão, meus amigos, mas ó, tomar um golinho de água. Pelo baile, pelo desfile que teve hoje no estádio do Maracanã. E foi assim, meus amigos, esse foi o time titular. O Fluminense hoje entrou com pretensões, é claro, de triturar logo o Bangu. E vou falar, meus amigos, em todo o jogo, o Fluminense teve 22 finalizações e o Bangu teve apenas uma. E assim mesmo, essa uma finalização, que resultou no único gol da equipe do Bangu, foi por um erro individual do defensor do Fluminense, que perdeu a bola e deu no pé do adversário. O adversário só teve o trabalho de empurrar para as redes. Não foi nenhuma jogada trabalhada da equipe do Bangu. Foi uma bola que o nosso defensor entregou para o atacante do Bangu. Então, meus amigos, o Fluminense, né, estava jogando com aquele trio de ataque, com o Savarino pela direita, Canóbio pela esquerda e o John Kennedy pelo comando de ataque. Aí bate daqui, bate dali, o Bangu conseguindo, né, a tática que o Bangu adotou era se defender, no entanto que a única bola que o Bangu teve foi o gol, assim mesmo, no final da partida, né? Então, para vocês verem que a tática do Bangu era tentar, ao máximo possível, levar o jogo para o 0-0. E aí tentou, nada. Parada técnica da primeira etapa. A partir da parada técnica, o técnico fez uma mexida tática dentro de campo com os próprios jogadores. Tirou o Canóbio da esquerda, jogou o Canóbio para a direita, jogou o Savarino da direita para a esquerda. E aí, meus amigos, com essa mexida de posicionamento dos dois jogadores, saiu o gol. Num cruzamento da direita, né? A bola bateu lá na ponta esquerda, no pé do Savarino, que dominou, deu aquela puxada para dentro, deu mais uma puxada para dentro e deu aquela chapada, né?
com a parte assim, meio que do tornozelo, para ela pegar aquela curva. E ela morreu lá na bochecha da rede, fazendo o Fluminense 1, né, Bangu 0. Daí, né, meus amigos, começou o Bangu, sentiu o gol, o Fluminense continuou naquela blitz, escanteio pela ponta direita, a bola me sobra no pé do Canóbio, o Canóbio arrisca de fora da área, a bola desvia ainda no zagueiro do Bangu, 2-0. 2-0, e o Fluminense totalmente mandante no campo, era, perdão, meus amigos, ataque contra defesa, o Bangu se defendia. A partir desse momento, o Bangu se perdeu totalmente, não conseguia mais nem se defender direito, era pressão em cima de pressão, e terminou a primeira etapa com um placar de 2-0. Veio a segunda etapa, e o Fluminense na mesma forma, pressionando, né? E o Bangu se defendia, até que em certos momentos conseguiu neutralizar o Fluminense em alguns pontos ainda, mas aí, meus amigos, teve na segunda etapa, começou as mexidas. E as mexidas, né? As mexidas vieram aonde? O Martinelli, que na minha opinião, né, por ser um jogador hoje essencial nessa equipe do Fluminense, não era nem para ter entrado em campo hoje, mas entrou, né? Mas aí na segunda etapa ele deu vaga ao Lúcio Acosta, né? O baixinho da Xuxa, que está fazendo chover nesse meio campo do Fluminense. O Canóbio deu vaga ao Santi Moreno, o Savarino deu vaga ao Soteldo e o John Kennedy deu vaga ao Kevin Serra. Com essas mexidas, meu amigo, e é claro, no finalzinho do jogo, saiu o Paulo Henrique Ganso, né, para a entrada do Otávio, mas no final do jogo, onde já estava decidido. Mas aí com essas mexidas, antes da mexida do Paulo Henrique Ganso, essas 4 mexidas deram uma reviravolta na equipe do Fluminense. O Santi Moreno entrou muito bem pela direita, né? Fazendo um salseiro ali pela direita, dando um chapéu de calcanhar. Fez a jogada do terceiro gol, né? Que foi um pênalti, em que a jogada começou com ele e terminou com ele sofrendo o pênalti. O Acosta entrou muito bem, finalizando, né? O Soteldo entrou fazendo um carnaval pela esquerda. Mas eu vou falar a vocês, meus amigos. Assim, destaque individualmente, principalmente na segunda etapa, se deu pelo goleiro do Bangu. Que eu vou falar a vocês, o placar de 3-1 foi totalmente enganoso. Esse jogo poderia ser 4, poderia ser 5, poderia ser 6. Uma cabeçada do Kevin Serna, que ele tirou, outra bola chutada pelo Kevin Serna, uma bola pelo Soteldo. No mínimo, meus amigos, 4 bolas indefensáveis esse goleiro conseguiu fazer milagre. Então, destaque individual nesse jogo foi para o goleiro do Bangu. É claro que o Fluminense tem o seu conjunto e no conjunto sobressai a individualidade. Claro, a individualidade do Lúcio, a individualidade do Serna, a individualidade do Canóbio, né? A individualidade de um ou outro jogador, mas mediante ao coletivo. Na equipe do Bangu não tinha ninguém que se destacasse, a não ser o goleiro fazendo milagres na segunda etapa. Esse jogo poderia ser 6, poderia ser 7, poderia ser 5, poderia ser 4. Placar de 3-1, placar enganoso. Porque esse goleiro fez 4 excelentes defesas que talvez resultariam em gol se não fosse a participação dele, né? E numa dessas jogadas aí, o Santi Moreno tabelou,
entrou, tabelou com o Kevin Serna serviu a ele, ele entrou, né, em velocidade dentro da pequena área, o zagueiro calçou, o goleiro calçou e ele sofre pênalti. Pênalti batido por Paulo Henrique Ganso, que converteu, né, fazendo 3-0. O placar já estava mais do que definido, aí 3-0, e o Fluminense em cima. E aí, meus amigos, para você, né, que acha que não tem nada de bom, sem mistério nenhum, sem passar sufoco, vem que aparece o nosso grande zagueiro Freitas. O cara o jogo inteiro jogando o feijãozinho com arroz, fazendo aquele feijãozinho com arroz. Quando ele cisma de fazer uma comida especial, ele coloca pimenta, ele coloca sal demais, e aí desanda tudo. Em vez de continuar fazendo feijãozinho com arroz, cismou de querer dar uma de zagueiro que ele não é, Franco Baresi, Thiago Silva, não é a dele, tentou dominar a bola escapuliu no pé do atacante do Bangu, que só teve o trabalho de ir pro rapa-rede. 3-1, final do jogo. E é claro, poderia ser 3-0, poderia ser 6-0, 5, mas teve participação principalmente do goleiro do Bangu e no final do Freitas entregando a paçoca. Deixa a tua opinião sobre o Freitas. Ele merece ir para o banco? Depois dessa atuação hoje do Ignacio, que para mim foi muito bem, Freitas merece um banquinho? Guga muito bem, hoje jogou demais. O Ignacio muito bem. O Freitas, para mim, tem que pegar um banco, não tem condição dele ficar de titular. O René muito bem. O Bernal, um dos melhores em campo. Excelente partida. O Martinelli um pouco abaixo do Bernal, mas jogou muito. O Paulo Henrique Ganso muito devagar, mas teve o gol, né? O Canóbio, aquela correria de sempre, coroado com um gol. Savarino, muito bem também, coroado com um gol. JK não conseguiu ter oportunidade, bola não sobrou nítida para ele, mas é um cara que está se encaixando muito bem nessa equipe, fazendo o pivô, protegendo, segurando para os meias chegarem. Santi Moreno entrou muito bem, Soteldo entrou muito bem, né? Lúcio Acosta bem, o Otávio entrou no final do jogo na vaga do Paulo Henrique Ganso. Mas estamos na semifinal contra o Vasco e hoje teve o baile de carnaval no palco do Maracanã. Passamos o carro alegórico na equipe do Bangu. Agora é se concentrar para a próxima partida, né, diante da equipe do Vasco da Gama e colocar tudo em prática, né, o que estamos desenvolvendo dentro do gramado contra essas outras equipes. Ganhamos o Flamengo, ganhamos o Botafogo, né, ganhamos o Grêmio. Temos totais condições de derrotar o Vasco e irmos à final do Campeonato Carioca. Deixa a tua opinião aí. O que você achou desse jogo de hoje? Se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações e deixa o teu comentário. O que você achou desse jogo? O que você achou da minha análise do jogo? Pode discordar, não tem problema nenhum se você concorda, se você discorda. Saudações tricolores, se inscreva no canal para ficar legal.